Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do nosso próximo compromisso no Campeonato Brasileiro Série B 2022, que chegou à sua última rodada, mais conhecida como 38ª rodada, e nós vamos trazer hoje aqui o CRB, mais conhecido como Clube Regatas Brasil. O nosso adversário alagoano é um adversário que tem um confronto histórico aí não tão favorável para o seu lado. Apesar de ser um clássico nordestino, o CRB é um time que está sempre encontrando o Bahia aí em vários confrontos nacionais, vários campeonatos nacionais. Já encontrou o Bahia na Série A, na Série B, na Copa do Brasil e muito mais vezes na Copa do Nordeste, e não tem tido tanto sucesso quando encontra o tricolor não, Rasta. Na história dos confrontos são 32 confrontos entre Bahia e CRB, onde o Bahia leva uma vantagem absurda de 19 triunfos contra apenas 3 triunfos dos alagoanos. São 10 empates. Jogando em Salvador, por exemplo, o CRB nunca venceu. São 18 confrontos em Salvador, 14 triunfos para o Bahia e 4 empates e 0 triunfos para os alagoanos. Na casa dos caras, a gente já jogou 14 vezes e também levamos uma certa vantagem. Temos 5 triunfos contra 3 dos caras. Então são 6 empates aí. Tem mais empate do que triunfo dos alagoanos. Só perdemos 3 vezes na história para o time alagoano. E a última vez que perdemos para o CRB já se vão 20 anos, Rasta. Foi no abril de 2002, onde o Bahia tomou 3-1, 3 cocos na sacola. O Bahia trouxe de Maceió numa Copa do Nordeste, que foi a Copa do Nordeste onde o Bahia acabou sendo campeão também, com aquele trio fantástico: Sérgio Alves, Robigol e Nonato. Enfim, o Bahia acabou perdendo esse jogo, mas foi o time que foi campeão daquele certame. E pela Série B, a gente já teve um encontro recente, né? Na 19ª rodada, inclusive, foi um dia 19 de julho, às 19 horas, a gente fechava a 19ª rodada encontrando a equipe do CRB, onde acabou terminando em 1-1, jogo aqui em Salvador. Um jogo que já era na era Enderson Moreira, do incompetente Enderson Moreira, que não conseguiu vencer aqui a equipe do CRB, que após aquele jogo terminou na mesma colocação que ele se encontra hoje. Engraçado que tanto Bahia quanto o CRB, naquela rodada, final daquela rodada, na 19ª rodada, se encontravam nas mesmas posições que eles vão se encontrar agora na 38ª rodada. O Bahia era o 3º colocado e o CRB era o 10º colocado, que são as posições que eles estão agora. O CRB está com 50 pontos, 13 triunfos apenas, e assim, faltando uma rodada apenas, ele pode chegar a 53, que é um valor inferior ao que eles conseguiram no ano passado. O ano passado, na Série B do ano passado, eles foram muito melhores. Aliás, os alagoanos foram muito melhores do que foram esse ano. O CRB terminou com 16 triunfos, se eu não me engano, 16 triunfos com 60 pontos na 7ª colocação. À frente dele só tinha o Guarani, também com 60 pontos, quase empatado em tudo, só perdendo no saldo de gol. E na frente dele, do Guarani, tinha o seu arquirrival, o CSA, com 62 pontos, com 18 triunfos, acabou ficando a 2 pontos do Avaí e não conseguiu o acesso para a Série A de 2022, o Avaí que já está retornando para a Série B, inclusive o CSA está querendo descer para a Série C. Olha só que absurdo. Quando o campeonato começou, a gente esperava até, tinha uma expectativa até que esses times, tanto o CSA quanto o CRB, tivessem um sucesso melhor, tivessem um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro desse ano, já que tinha feito um belíssimo campeonato no ano anterior, tinha feito uma Copa do Nordeste também ok, o CRB foi campeão alagoano, tirando o CSA na semifinal. Inclusive o CRB se classificou em quarto, o CSA se classificou em primeiro, se encontraram na semifinal. O CSA ganhou uma, CRB ganhou outra, foi para disputa de pênalti, CRB venceu, foi para a final com a Asa de Arapiraca, acabou vencendo o campeonato alagoano. O CSA teve um bom Copa do Nordeste também, acabou não indo para a final, mas fez um bom campeonato, uma Copa do Nordeste. Esperávamos que esses times tivessem um desempenho melhor, mas não foi o que aconteceu. O CRB começou até frequentando por algumas rodadas
o Z4. O CSA até ficou ali algum tempo no meio de tabela, depois o CRB inverteu as ordens com o CSA, acabou o CRB conseguindo alguns triunfos aí em sequência que lhe tirou do Z4, e o CSA foi perdendo rodadas a rodadas e acabou assumindo ali o Z4 e está quase chegando aí de novo no Z4. Se não vencer na próxima rodada, o Cruzeiro fora de casa é capaz de ser derrotado, que é muito mais palpável de a gente enxergar o CSA sendo rebaixado. Só um milagre aí pro CSA, apesar de ele não estar nas mãos de rebaixamento, mas ele precisa vencer, ou se não vencer, torcer pro Novo Horizontino não vencer, que vai ser muito difícil o Novo Horizontino não vencer. Mas falando de CRB e Bahia, o Bahia terá um confronto muito conturbado diante de um CRB que vem aí sem o técnico. O Daniel Paulista foi demitido, tem aí até alguns orelha seca dizendo que o Bahia mandou mala preta para aqui pro CRB. Olha só o nível da galera, tá querendo tumultuar a história para de repente o CRB se motivar e entrar nesse jogo com mais vontade, com muita vontade. CRB que já vem em algumas rodadas jogando com um time um pouco modificado, com algumas reservas, mas a gente não sabe até que ponto nesta última rodada o CRB vai entrar com força máxima. O fato é que chegou ao conhecimento da direção do Bahia essa questão de suspeita do Bahia ter levado mala preta para aqui para o CRB. A direção do Bahia avisou que vai processar o radialista que disse isso, e tem que processar mesmo, porque ele tem que provar algo, um crime, porque isso é um crime. Se o Bahia fez isso, é um crime, então ele tem que provar. Olha, Rasta, quando vem essa galera dizendo assim, fontes confiáveis, ou tirou do ânus, ou foi enganado por alguém. Alguém disse assim, eu vou tumultuar esse baba aí e vou largar o doce aqui para esses comédias, porque são os comédias ficarem disponibilizando aí na internet. Aí vai um comédia dizer que ouviu de uma fonte confiável, que ele vai manter em segredo, que o Bahia fez o que fez. O fato é, Rasta, que essa galera tem que perder dinheiro para poder aprender a falar as coisas com provas, que aí você não tem como você ficar dizendo, não tem fonte confiável. Eu vi, eu tenho as provas, estão aqui, e não acreditar em fontes confiáveis. É muito comum a gente ver essas fontes confiáveis errando as suas informações, mas muitas vezes é de propósito e outras vezes é por ingenuidade. O fato, Rasta, é que esse jogo é um jogo de vida ou morte para o Bahia, e o CRB pode, de repente, aproveitar a chance, aproveitar os holofotes, aproveitar a vitrine, e queira ou não queira vai ter no estádio Rei Pelé para jogar muito futebol e de repente serem observados por outras equipes e serem aproveitados por outras equipes. É uma chance que o CRB vai ter de ser uma vitrine nesse momento onde o Bahia precisa do resultado, e portanto não vai ser um jogo morto, para jogar um futebol e de repente está colocando aí o seu currículo no mercado. Eu acredito que o CRB vai entrar em campo para vencer a partida e vai encontrar um adversário que não vence há 9 jogos fora de casa, não tem vencido nem sequer dentro de casa, tem aí mostrado muita incompetência tanto dos seus atletas, quanto dos seus dirigentes, quanto do seu técnico, e principalmente dos seus técnicos, dos seus últimos técnicos. Então é bem provável que a equipe do CRB não terá tanta dificuldade para fazer o seu futebol, porque é muito esperado que o Bahia se complique com as próprias pernas. Mesmo o Bahia tendo um resultado negativo nesse jogo, pode levá-lo à Série A do ano que vem, porque precisa de uma combinação aí de saldo de gol para que tanto Vasco e Sport consiga levar a vaga do Bahia. Se o Vasco vencer, acaba que mesmo que o Bahia perca, acaba se classificando para a Série A. Se caso houver um triunfo do Ituano, a depender do saldo de gol do Bahia, o Bahia continua na Série A ou não, caso perder para o CRB. E ainda tem o Sport correndo aí e querendo tumultuar o baba, precisa dar uma goleada absurda no seu adversário fora de casa, que é o Vila Nova, para poder também sonhar com o acesso. O fato é que, apesar das coisas estarem mais tranquilas para o Bahia, e a gente sabe que quando se trata de Bahia, as coisas nunca serão fáceis, mas estou tranquilo com o que vier a acontecer. Bora Bahia, bora Barruts, fui!